Prazer falar contigo, Rafael. Obrigado pelo convite. Boas férias para a Débora, porque férias sempre é bom, né? Verdade. Cara, você me perguntou como está esse mercado de startups, né, cara? Aqui nós somos uma plataforma de equity crowdfunding, nós fazemos a conexão entre investidores e startups. Nós temos uma tese de investimento, mas aqui no Brasil esse mercado ainda está engateando, tá? Está muito no início, comparado com os Estados Unidos, onde você já tem uma maturidade muito grande, mas aqui ainda no Brasil é muito cedo para esse mercado, está começando a evoluir agora com a abertura desse acesso dos investidores, pessoas físicas, para as startups, né? Então, esse mercado, esse ano, a gente teve uma captação muito boa comparado com os outros anos. Ano passado, a gente teve uma captação no primeiro semestre de mais ou menos 96 milhões, e esse ano a gente já bateu 130 milhões, alguma coisa, tá? Do primeiro semestre. A gente pensa e está esperando que a gente vai finalizar o ano aí perto de 180 milhões de captação em rodadas de startups no estágio de pré-seed e seed, tá? Então, esse mercado está muito bom, está evoluindo cada vez mais, e o acesso a investidores aí, eles estão buscando cada vez mais a diversificação dos seus investimentos, a diversificação da sua carteira de investimento para startups e ativos alternativos, Rafael. Perfeito, Igor. Só para te explicar, inclusive, a política da casa, ela é muito tranquila. Então, assim, o pessoal no chat vai mandando as perguntas que tiverem aí, porque a gente tem muita gente assistindo a gente, muita gente que tem muito interesse em tudo, eles são igual eu, assim, é tudo eclético, né? Adora todos os assuntos aí, então vão mandando as perguntas, contanto que, obviamente, né, mantendo respeito, educação, enfim. E você tem total liberdade para falar se manja ou não do assunto, porque a gente sabe que tem muita coisa na economia para ser abordada, então não tem nenhum problema mesmo, é para realmente ser uma roda de conversa, ser uma ponte com o investidor aí mesmo, para a gente ir junto nessa. Então eu queria saber um pouco sobre você, Igor, sobre como é que está esse atual momento no mercado de startup com as novas decisões macroeconômicas, né? A gente está tendo essa atual taxa de juros mais altos, né? Também a gente está tendo aí uma aversão ao risco dos investidores e uma alta rentabilidade também da renda fixa. Você está vendo algum impacto nos investimentos em relação a isso? Porque eu fico muito imaginando, né? Quando a gente vê Ibovespa sofre. Small cap, então, sofre mais ainda quando esse tipo de coisa acontece, porque os investimentos saem. E startup, então, que está mais embrionário, teoricamente vai sofrer mais. Ou não, a galera vai aproveitar justamente para aportar mais? Rafael, no começo do ano, quando a gente tinha uma taxa baixa de juros, veio muito investidor migrando da renda fixa para variável. Tanto é que a Ibovespa bateu em 4 milhões de CPF, saindo de 800 mil há 2 anos atrás. E com essa queda da taxa de juros, muita gente buscou ativos mais interessantes. Que não foi o caso das startups, né? Muita gente veio para o mercado de investimento em startup porque, ao longo prazo, a médio e longo prazo, e a gente está falando entre 3 a 5 anos, traz um retorno muito bom de investimento, tá? Na casa de 5 a 7 vezes de múltiplo de investimento. Quando a Selic começou a voltar a subir, a gente até ficou um pouco preocupado dos investidores fazer a demandada para a renda fixa novamente. Porém, muitos continuaram a investir em startup, tá? A Bolsa caindo, Bovespa caindo, Selic subindo, e a gente falou, o pessoal vai debandar de novo para a renda fixa, que está ficando mais interessante. Mas não, o pessoal continuou investindo em startups, aumentando o aporte em startups, e fazendo cada vez mais rodadas, mais investimentos, e com isso a gente até deu um tiro no pé achando que seria uma queda nos investimentos, mas não, se mostrou consistente, muita gente entrando. Agora no final do ano, em dezembro e janeiro, deve dar uma diminuída por questão das férias, né, todo mundo viajando, mas no ano que vem deve voltar com muita força, tá? O que a gente espera ano que vem, Rafael, é que bata aí na casa de 200 a 250 milhões de reais em investimento em startup neste nível entre pré-seed e seed que a gente investe em startups, tá? Só para você ter uma noção aí, o que a gente chama de pré-seed e seed são investimentos entre 800 mil até 5 milhões. Depois de 5 milhões entra o pessoal do Venture Capital aí, que vai investir 8 milhões para cima, até 15 milhões, depois o negócio vai subindo, tá?
Então, mas a gente está muito animado, a gente aqui é Fund, as outras plataformas também a gente conversa com o pessoal, e a gente está muito animado porque as pessoas físicas estão entrando nesse mundo do investimento, estão se educando mais sobre investir, estão estudando mais como investir. Isso é muito bom, porque abre muito mercado para a gente, abre a questão do investimento em startups, e isso também tem aquela questão da macroeconomia, onde vai movimentar um pouco as startups, vai movimentar a economia, vai trazer mais emprego para o pessoal, e isso é muito bom, tá? Então, voltando, a gente está vendo um crescimento muito bom e muito grande para o ano que vem. Perfeito, Igor. Agora eu queria saber um pouco também, a gente fazer um balanço também, né, desse ano de 2021 para essa indústria de startups. Você acredita que o mercado deu aí uma guinada por conta da busca por investimentos com maior potencial de retorno, né? A gente vê um mercado muito lateralizado muitas vezes, né? A galera também com medo ali de um risco Brasília que minou alguns setores, por exemplo, o setor de varejo, foi um desastre esse ano, né? Caiu muito em 2021, a gente viu o Magazine Luiza, Via Varejo, enfim. E então, você acredita que o pessoal, no fim das contas, eles vão fazer o cálculo de risco e retorno e acabou dando uma guinada nesse mercado para buscar maiores lucratividades? Sim, cara. O pessoal teve essa questão do risco, a gente passou pela PEC também das startups no começo do ano, dos empreendedores, investidores. Tinha muita gente com medo dessa aprovação da PEC, que no final se tornou muito bom para a gente, tanto para empreendedor quanto para investidor, que mitiga o risco dos dois lados. E o pessoal começou a buscar muito mais alternativas de retorno, né? Para só ter uma comparação, em 2015, se não me engano, a gente estava falando de um múltiplo um tempo de retorno, assim, quando a gente tem um investimento em startups, de 6 a 8 anos, num múltiplo de 5 a 7 vezes, né, o valor investido. Então, um exemplo básico aqui, se você investisse R$5.000, entre tua média de retorno seria de 6 a 8 anos, e você ganharia aí R$5.000 a R$7.000 de investimento, tá? Hoje esse retorno está entre 3 a 5 anos, esse tempo médio de retorno. E os múltiplos estão se tornando muito mais interessantes. Então, na casa de 7 a 10 vezes e batendo, às vezes, 15 vezes o dinheiro investido. Então, isso está muito bom, tá, Rafael? Então, o pessoal está buscando esse tipo de investimento em ativos alternativos, tá? Isso também é bom porque você consegue diluir a tua carteira de investimento, você consegue diluir o risco dela. Por se tratar de um investimento de alto risco, você pode perder o teu dinheiro se a startup quebrar, porém, quando vem a rentabilidade, ela é muito boa e compensa, tá? Falando um pouco aqui da parte, já que você perguntou, da busca por esse retorno, falando um pouco aqui da diversificação, o que a gente aconselha para os nossos investidores, tá? A gente tem uma base, mais ou menos uns 2.000 investidores dentro da plataforma. Pode parecer pouco, mas para esse mundo de startups é uma coisa muito grande, tá? Visto que ano passado a CVM ela lançou um relatório onde tinha apenas aí 8.000 investidores cadastrados. Tá certo que tem muito investidor por trás, que não se cadastra, que investe em outras plataformas, mas essa questão de 2.000 investidores é uma boa base de clientes para esse investimento em startups, tá? Mas o que a gente sugere para eles? Pega 10% da sua carteira de investimento e aloca em startups, tá? Mas não pega esses 10% e investe só em uma, não. Tenta pegar esses 10% e diluir ao máximo possível de startups, porque assim você mitiga o risco de perder todos esses 10% do seu investimento, tá? Então, voltando um pouquinho, esse pessoal está vindo, está buscando esses investimentos mais rentáveis e lucrativos, mas também é preciso tomar cuidado com essa questão da diversificação e do risco, Rafael. Perfeito. Agora, inclusive, falando ainda sobre justamente essa parte do risco, né, de entrar, queria saber aí quais cuidados que o investidor pode ter, né, quais métodos ele deve adotar para conseguir escapar dessas oportunidades que parecem ser assim, nossa, vou ganhar muito dinheiro. Né? Toda vez que tem muito dinheiro, eu sou ressapiado porque eu sou filho de mineiro. Mas assim, como é que você indicaria para um investidor tomar ali os cuidados? Quais filtros você acha que ele deveria tomar para conseguir escapar de alguma cilada, né? Como já diria, inclusive, o pagode maravilhoso do Grupo Molejo?
Rafael, se você é arisco porque é filho de mineiro, eu sou mineiro, tá? E eu invisto já há muito tempo em startups, há 6 anos. Tive um período na Bolsa, no mercado financeiro, fui trader por 15 anos, então sei muito bem o que é risco e gosto disso, tá? Tem gente que não gosta, mas eu gosto do risco. Que o investidor, ele pode procurar saber, Rafael? Hoje, vamos supor que você vai investir aí sem uma ajuda de uma plataforma, sem a ajuda de alguns mentores, por si só, por conta e risco, tá? Primeira coisa, você tem níveis de investimento que você deve saber que você vai entrar. Por exemplo, você quer arriscar muito dinheiro, você quer arriscar pouco, você deve construir uma tese de investimento. O que consiste na tese? Você, por exemplo, você é do meio da mídia, você tem muita facilidade em conhecer esse mercado de mídia, tá? Então, o que a gente procura indicar? Invista no mercado que você conhece, seja ele de TI, de financeiro, de direito, jurídico, o que seja, tá? Procure investir nesse mercado porque é onde você já conhece, tá? Ponto 2, qual é o tamanho do seu investimento? Você vai investir 10 mil reais? Você vai investir 100 mil reais? Então, dilua ao máximo possível esse tamanho do seu aporte. E aí, quando você parte da escolha da startup, você tem que analisar algumas coisas. O problema que ela resolve, tá? A gente aqui gosta muito de olhar qual é o problema que a startup do Rafael está resolvendo. É um problema grande, é um problema pequeno? É um problema muito fácil, é um problema muito difícil, tá? Qual é o nível de barreira que ele tem? Tem uma outra empresa com muito dinheiro que possa entrar e tomar conta do mercado na frente do Rafael? Não sei. Primeiro a gente olha isso, tá? Qual é o tamanho desse mercado e do problema que ele vai resolver. Depois a gente começa a olhar com que forma ele vai resolver esse problema. Ele diz que vai resolver o problema, vamos supor, da gasolina. Tá, mas com que forma você vai resolver isso, tá? É um negócio viável? É uma coisa maluca? Ninguém sabe. Então a gente começa a entender a parte do problema dele, da solução dele. Depois a gente olha para o tamanho do mercado, tá? Esse mercado é grande, é pequeno? Não sei, vamos analisar, vamos estudar isso primeiro. E aí a gente, depois definido esses 3 pontos, a gente começa a olhar para o time de empreendedores, tá? Esse cara, ele é um empreendedor que caiu do céu agora e decidiu empreender, ou ele já tem uma história de empreendedorismo atrás? A gente começa a estudar um pouco ele. Quem é a equipe dele? Ele tem sócios? Esses sócios se complementam? E o time? Como é o time? O time é bom? O time é ruim? O pessoal tem um background bom do time dele ou não tem? Então a gente começa a olhar para o time dele, se tem sentido, se não tem. Ele é um bom líder, não é? Quem é o líder da empresa que vai puxar o pessoal? Porque quando você começa numa startup, você precisa ter alguém motivador nessa startup, porque é tanto problema que às vezes a motivação acaba, vai para o ralo muito rapidamente. Então, a gente procura ver toda essa parte dos fundadores, do time, quem são, o que eles estão fazendo, como que eles conseguem resolver esse problema. Passado por isso, por essa fase tanto do problema, da startup, do time, a gente vai um pouco para o crescimento da startup. Ela está crescendo muito rapidamente ou não? Ela está só na ideia? Ou está no papel? Ou o cara acabou de abrir a empresa e está buscando dinheiro para colocar o produto no mercado, que é o tal do MVP que a gente fala, né? Que é o mínimo produto viável para ela funcionar. Então, a gente começa a analisar essa série de fatores. Então, se o investidor ele vai investir sozinho, o que a gente sugere? Olha o teu dinheiro, cria uma tese de investimento, se você vai investir em startups no papel, se você vai investir em startups que já estão faturando, ou você vai investir em startups que já estão lá na rodada lá de 10 milhões para cima. Você quer fundadores, você quer fintech, você quer, por exemplo, Lautech, que é do meio jurídico. Então, começa a definir esses pontos, tá? Que isso vai ser como se fosse uma bússola, um roteiro para você conseguir investir no startup e acertar uma startup legal. Aí depois você passa para a parte dos fundamentos da startup, se ela está faturando ou se não está. Se ela já está faturando, esse faturamento é bom? Ele já bateu break-even? Não bateu break-even? Ou, por exemplo, qual foi o crescimento dela no passado? Foi grande? Foi pequeno? Então, tudo isso você começa a se municiar. Mas, para isso, existe o que vem a plataforma de Equity Crowdfunding. Por quê? Existem hoje, eu acho que, aproximadamente 30 e poucas autorizadas pela CVM, mas menos da metade está operacional. E aí, como que essas plataformas atuam? Ela faz todo esse trabalho de analisar startup, analisar mercado, fundadores, financeiro,
jurídico, contábil, a gente dá um apanhado geral 360 na startup, não deixa nada fora, para passar para o investidor uma segurança de investimento. Então, se ele olha lá, se ele entrar, por exemplo, na nossa plataforma, fizer o cadastro e pegar uma startup, ele vai ter acesso a toda a documentação dela, jurídico, contábil, financeiro, vai conhecer os fundadores da startup, vai ter contato com esses fundadores da startup, para poder conversar com ele, perguntar, tirar dúvida. Esses fundadores fazem lives durante a rodada de investimento, e isso, eles tiram muitas dúvidas com os fundadores, e assim eles ficam um pouco mais seguros e mais tranquilos para poder investir o valor nas startups. Tá? Então, hoje a plataforma faz esse trabalho pelo investidor que ele não precisa ter, porque leva tempo. Tá? Só a título de curiosidade, esse ano a gente fez mais de 450 entrevistas com startups, e a gente filtrou só 5 para rodadas de investimento. Então, é um processo muito grande, muito demorado, muito trabalhoso, e quem não tem conhecimento nesse mercado vai pagar, e quando paga com dinheiro, tá? Show de bola. E realmente é complicado, né? Quando paga firme mesmo, paga complicado. Agora eu queria te perguntar um pouquinho sobre aqui mandaram no chat, antes de eu perguntar outra pergunta que mandaram no chat aqui, igual te falei, vão fazer todas as perguntas aqui e eu vou te mandar, você fala se conversa ou não sobre o assunto, vamos que vamos. Esses dias, inclusive, eu perguntei pro cara qual que era a opinião dele sobre o Vasco, o cara era torcedor do Fluminense, então foi uma coisa maravilhosa. Você torce para algum time, inclusive, ô Igor? Cara, eu gostava muito do Flamengo, cara, mas depois eu parei de torcer. Pô, na melhor fase do Flamengo você deixou de torcer, mas enfim, vamos que vamos. Ó, o Cássio Nunes perguntou aqui, pergunta pro Igor sobre o setor de transportes. Você acompanha alguma coisa do setor de transportes, o Igor? Você tem visto alguma coisa do setor, enfim, ultimamente, ou não? Se não tiver, também não tem problema. Rafael, a gente acompanha, a gente gosta muito desse setor, porque é um problema muito grande que a gente tem no Brasil, é a logística, tá? É o transporte. Então, por ter esse problema grande, cada semana surgem outras startups resolvendo esse problema, cada um com o seu meio, com a sua solução, e que é muito legal, que é muito bacana, tá? Então, cada um vem com uma solução diferente. O que a gente tenta filtrar se é mais um do mesmo, como a gente chama, tá? Se essa startup já existe, já tem uma outra que faz a mesma coisa, qual é a sua inovação, o que você faz de diferente? Mas é um setor muito bom, tá? É difícil você encontrar uma startup que tem uma inovação muito grande nesse setor, porque, como eu disse, vem mais do mesmo, vem mais uma empresa de entregas, vem mais uma empresa de rastreamento. A gente está conversando com uma startup muito legal agora, que o fundador criou uma tagzinha que você consegue medir a velocidade da carga, você não precisa colocar essa tag no pallet inteiro, você pode colocar numa caixa que você acabou de comprar no e-commerce, e você coloca essa tagzinha, ela mede a velocidade, mede a temperatura, mede a altitude que está essa caixa, ela faz tudo, cara, até se a caixa teve algum impacto ou não, e isso pode danificar o seu pertence lá dentro, o seu material. Então, a gente está olhando para ela, muito legal, é possível que a gente vá fazer um investimento com ela e trazer investidores para fazer investimento, porque ela resolve uma solução muito grande, tá? Em pouco tempo de atuação, aí mais ou menos 1 ano, ela teve um crescimento muito grande, fechou contratos muito grandes com empresas muito grandes. Então, isso mostra tanto aquilo que eu falei da parte de encontrar uma startup que resolva um problema bacana, quanto o crescimento dela. E o investidor, e o empreendedor, como que ele é? Então, isso mostra que em pouco tempo, em 1 ano, ele conseguiu desenvolver um produto que faz isso, conseguir vários clientes grandes e já tem contratos muito bons amarrados com eles, tá? Então, isso é muito bacana. Mas esse problema, esse setor de logística, a gente está sempre olhando, tá? Assim como a gente olha para a fintech, por mais que fintech esteja saturado, sempre aparecem coisas interessantes. Criptomoedas a gente está olhando também, que é um mercado que está começando a movimentar coisas interessantes, tá? Então, criptomoeda, fintech, logística, health tech a gente olhou bastante. A gente gosta muito de educação para o futuro, tá? Então, a educação é um negócio muito interessante que a gente olha. E agora a gente está olhando também para startups do meio jurídico, tá? Que resolvam um problema grande no meio jurídico, tá?
Isso está se tornando, o pessoal está pouco olhando para isso, mas quando você vai procurar sobre problemas jurídicos, você começa a ver que tem muita coisa para ser resolvido, cara. Muita coisa, desde morosidade na aplicação dos processos, recebimento do valor dos processos. Então, a gente começa a olhar para isso, startups que estão nascendo nesse meio e criando soluções para resolver esses problemas, a gente começa a trazer isso para perto da gente, para a gente começar a fazer algum tipo de investimento neles, tá? Show de bola, então, ô Igor, o papo tá bom demais, hein? Ó, queria agora saber um pouquinho aí, em relação, você começou nosso papo falando justamente do mercado brasileiro, ainda está muito embrionário. Mas como é que você tem visto aí para os próximos anos, aí no longo prazo aqui no Brasil? Você acha que as coisas tendem a melhorar? A gente vai conseguir em algum momento chegar perto, por exemplo, do mercado norte-americano ali, né? A gente sabe que isso é um negócio lá nos Estados Unidos que, nossa, explode, né? A gente vê direto. Eu adoro, por exemplo, aqueles programas de reality, de startup. Eu passo muito meu tempo assistindo isso. Então, eu queria saber se, na sua opinião, você acha que em algum momento aí no Brasil a gente vai chegar perto ali de bater de frente com um Estados Unidos da vida, ou eles sempre vão ser os chefes e ponto, acabou? Rafael, assim, a gente vê aqui, os Estados Unidos é nosso benchmark, né? A gente tenta correr atrás dele e chegar lá. O problema aqui é que o nível de maturação das pessoas, do brasileiro, em questão de educação financeira, é muito baixo. E por ser baixa, eles não estão preparados para investimento, para diversificação de investimento em bolsa e por aí vai. Mas aqui no Brasil, a gente está engateando nesse começo de investimento em startups. Plataformas de equity vai ajudar bastante esse pessoal a diversificar investimento, a diversificar startups. E nos Estados Unidos, se você for fazer uma comparação assim, muito rápida, existe uma plataforma lá que é a Líder, ela abre mais ou menos uns 20 a 30 projetos ao mesmo tempo, tá, para captação. E eles são consumidos em uma semana. Então, assim, muita gente investe em startups lá, que é o contrário daqui do Brasil, onde a gente tem pouquíssimas pessoas investindo em startups. Então, o que a gente tenta fazer? Agora, algumas plataformas começaram a abrir 2 rodadas ao mesmo tempo para testar esse apetite pelo investidor. Então, o que a gente olha é assim, a gente tem que chegar nos Estados Unidos, tá? Porque isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque a gente ajuda o pessoal a investir melhor, a gente aumenta o nível de educação financeira do pessoal, do brasileiro, eles vão ganhar mais no futuro, é claro que existe um risco atrelado ao investimento em startup, mas a rentabilidade paga-se todo o prejuízo que teve quando você faz uma diversificação correta, e aí a gente começa a ter como se diz, esquentar o mercado para o investimento em startup, tá? Então, o pessoal começa a olhar o amigo fala, pô, investe lá, Rafael, investe que é legal, vamos fazer investimento lá, tal. Então, o pessoal começa a investir, começa a ganhar dinheiro, ter o retorno, e isso começa a movimentar. A mesma coisa, foi o mesmo ciclo que aconteceu nas criptomoedas. Ninguém dava nada para o Bitcoin alguns anos atrás. Então, quando o Bitcoin explodiu, todo mundo ganhou dinheiro, pô, uma leva de gente entrou, só que entrou no topo, e depois caiu. Então, esse é o negócio, tá? É o ciclo do mercado que a gente vê. Então, a mesma coisa com o Bovespa. Se você pegar o gráfico de investimento em Bovespa 6 meses atrás, tinha 1 milhão de gente entrando, comprando em Bovespa. E aí, Bovespa veio e está caindo há 6 meses, o pessoal todo maluco, perdeu dinheiro, está desvalorizado. Isso que acontece. O ponto no Brasil é que a gente aqui, na iFund, a gente bate muito com isso aí, de vamos tentar fazer uma educação financeira com esse pessoal. No nosso blog tem muita coisa que a gente vai educando o pessoal. Vamos tentar educar o brasileiro para ele investir em startup e com isso ele melhorar a educação financeira dele. Ele conhece a bolsa, começa a investir em bolsa, começa a diversificar o patrimônio dele em ativos reais, como a gente chama, investir em usinas solares, como tem outras plataformas fazendo. E isso é bom para todo o ecossistema, tá? Desde você fazer um investimento, quanto você também gerar emprego para a economia e ajudar muita gente com isso aí. Então, aqui no Brasil a gente está muito iniciante ainda, Estados Unidos a gente já está muito acelerado, Europa muito acelerada, mas aqui em América Latina, falando num termo como todo na América do Sul, muito iniciante, tá? A gente está engateando aqui ainda, tá? Perfeito, então, ó, muita gente aqui batendo um papo conosco, inclusive o pessoal adorou que você falou de cripto, porque o que acontece, Igor? Eu sou muito suspeito para falar de cripto, porque eu
eu apresento um programa aqui na casa chamado Crypto News. E as pessoas sabem aqui, enfim, que eu sou o maior aficionado de criptomoeda. Tem um Bitcoin, inclusive, na minha mesa lá na redação, lá enorme, assim. Então, eu realmente sou muito fã de criptomoeda mesmo. É uma coisa que eu gosto bastante. Toda vez que algum entrevistado fala, ai, Rafa, criptomoeda, vamos nessa. Então, é o que você falou mesmo, né? O tal de todo mundo querer entrar num setor. O MPK aqui falando aqui, outra coisa. Ele tá falando do restaurante japonês da cidade dele. Olha lá, tá vendo o tipo de pergunta que eu ia te fazer? Ele falou assim, ó. Ele falou, teve um restaurante japonês que não ficou aberto nem 5 meses na minha cidade. Como a pessoa em 5 meses muda de ideia? A realidade é que muitas pessoas entram na bolsa, em cripto, ou abrem negócios sem base. Muito bom, MPK, isso faz muito sentido mesmo. Ó, teve a fama da paleteria mexicana, por exemplo. Todo mundo queria ter uma paleteria mexicana. Teve. Né? Ou food truck também. Agora tá todo mundo com sorvete sobrando, né? É verdade. Agora, ainda mais no calor, esquece. Agora, o Igor, queria perguntar para você justamente sobre qual que é o perfil natural do investidor que busca investir em startups, né? E também, né, porque é o cara mais jovem, né, que, por exemplo, sei lá, o cara que gosta de criptomoeda, ele faz gestão de risco ali com cripto e sei lá, alguma coisa em bolsa, ou é o cara mais conservador, já que quer diversificar a carteira de investimentos? Como é que você tem observado esse mercado aí no ponto de vista da persona que vai tentar atacar esse nicho? Sabe o que é o mais legal, Rafael? Que antes, para você investir em startup, que é um investimento de alto risco, onde você pode perder o seu investimento, as pessoas precisavam ir até fundos de venture capital e comprar certas cotas lá. Cada cota de um fundo de venture capital é caro, tá? Não é acessível a um investidor brasileiro ou uma pessoa física. Então, o perfil desse pessoal era mais ou menos de C-levels para cima, tá? Então, diretores de empresa, CEOs, ex-empresários, que têm um capital, um potencial financeiro muito grande, tá? Com a abertura dessa questão do investidor anjo, da popularização da startup e de plataformas de equity, você está vendo assim, o pessoal descendo na base da pirâmide para poder investir. Então, hoje você tem plataformas que podem investir de R$1.000 acima, tem algumas até que abriram com R$500, projetos de R$500, e isso dá uma acessibilidade para 1 milhão de gente, né? Você traz o Brasil inteiro para poder investir em startups. O grande problema, novamente, é essa maturação financeira, né? Essa educação financeira. O pessoal vai investir sem saber. Já teve casos de exits, que a gente chama quando o investidor ele recebe o investimento dele de volta com a rentabilidade, aonde investidores não sabiam o que deveria ser feito. Porque no momento que você investe, você espera a startup criar valor, valorizar, e ela ser vendida ou comprada por alguém, algum fundo, alguma outra empresa, ou até mesmo fazer o IPO, que é o grande sonho de todo investidor, né? Investir agora, quando ela vale mais ou menos 15 milhões a 20 milhões, esperar o Nubank lá sair, como que é o caso do Nubank, e aí ele vai pôr alguns bons milhões no bolso, né? E aí a gente tem visto esse pessoal com muita dificuldade em saber o que eu faço no momento do exit, tá? Porque você pode escolher, pela lei brasileira, você pode escolher se você recebe seu dinheiro de volta nesse momento ou se você participa ainda das próximas rodadas. Claro, vai ser diluído se você não fazer o follow-on, como a gente chama aqui, que é completar, seguir a rodada, colocar mais dinheiro naquela rodada. E aí você vai ser diluído. Mas nesse momento que você fala, olha, Rafa, eu vou pegar meu dinheiro de volta, a minha rentabilidade, não quero fazer o follow-on, não quero seguir, e você tem essa alternativa de escolher, muitos investidores não sabem o que tem que ser feito, não sabem se escolhe, se segue no follow-on, se é diluído, se pula fora nesse momento. Então, isso é uma falta de educação financeira, tá? Eles investem mais ou menos igual ao Bitcoin, investir no efeito manada. Isso é ruim, é prejudicial, tá? Perfeito, então. Vou trazer mais pergunta aqui do pessoal. Na verdade, não é nem pergunta, são os comentários mesmo. Acho que isso é um papo muito bacana aqui. O J. Wilson F. Cordeiro mandando aqui. Muito bom passar novos nichos como startups com potencial de crescimento. Né? Muito, muito bacana mesmo. Esse tipo de papo eu adoro. Inclusive, mandem aí. Né? Hoje a Paula Moraes fez uma pergunta mais cedo. Vocês querem um programa de startup, de investimentos alternativos?
Manda aí pra gente, a gente quer construir a BMC junto de vocês. Vocês sabem que a gente está perto do momento histórico que vai entrar na TV a cabo, enfim. Então manda aí, vamos construir esse negócio junto aí, que vocês sabem que é todo mundo uma grande família. Ô Igor, queria agora perguntar um pouco para você sobre as diferentes etapas de investimento dessas empresas, né? Porque a gente sabe, igual você bem falou, né? Em algum momento uma empresa está valendo alguns milhões, em algum outro momento ela pode virar um Nubank e aí o investidor está ali. Então são duas perguntas. Primeiro, qual que é a etapa que o investidor ordinário, né, a pessoa física pode entrar ali, pode atuar? E segundo, qual que é o momento certo dele entrar também? Né? Quando que ele tem que ter esse faro de, olha, beleza, aqui já está maduro o suficiente? Por exemplo, eu penso muito nisso quando a gente vê os realities de startup, né? Direto algum investidor gigante fala, olha, essa startup ainda falta um pouco de tração, ser pivotada, esse valuation está muito alto, enfim. Como é que você vê esse cenário para o investidor, Igor? Rafael, o ponto a ser entrado, que você fala é agora que eu vou pular dentro dessa piscina, vai muito de acordo com a sua tese de investimento. Tá? É como se fosse um checklist lá para decolar um avião. Se tiver tudo checkzinho verdinho, você pula dentro, você cai dentro. Tá? Mas quem vai criar essa tese de investimento é você, investidor, porque só você sabe a dor que você tem se você perder 10 mil reais. Existe 1 milhão de conteúdos na internet que pode te ajudar a criar essa tese de investimento, tá? Que você perguntou? Desculpa, Gary. Qual foi a segunda pergunta? Não, foi sobre qual que é o momento certo que ele tem que entrar, né? Qual que é o faro que ele tem que ter para saber que aquela empresa que ele está entrando, se realmente o negócio tem tração mesmo, né? Ou se ainda está meio cru, se vai demorar, enfim, qual que é o timing certo para entrar numa startup? Tá bom. Ele parte primeiro da tese de investimento dele, tá? Se ele quer entrar numa ideia, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo, eu já investi em ideias no papel e já perdi muito dinheiro com isso, tá? Faz parte da aprendizagem, tá? Como é um negócio muito novo no Brasil, agora está se popularizando materiais, conteúdos para você aprender a investir em startups, mas há 10 anos atrás não tinha isso, tá? Então o pessoal investia meio que vamos conversar, o que você faz, e a gente estava aprendendo todo mundo junto, tá? Então, o investidor, ele tendo essa tese na mão dele, ele começa a fazer um checklist. Pô, isso aqui é pré-seed, isso aqui é seed, isso aqui é da fintech, isso aqui resolve que problema, ele está tendo faturamento, ele não está, o time é inchado, por exemplo, ele fatura 1 milhão por ano, e quantas pessoas ele tem no time? 80, 100 pessoas? Pô, é muito, você não acha? Eu acho que é muita pessoa aqui. Então, a gente começa a analisar tudo isso, tá? E aí, o investidor, o melhor ponto para ele é quando todo esse checklist está feito, está validado, e ele fala, pô, agora eu vou entrar. Só que, e aí vem de novo aquela pergunta, mas vai entrar com quanto de dinheiro, tá? Hoje a CVM ela estabelece 3 limites de investimento para quem, por exemplo, tem um patrimônio até de 100 mil reais, entre receita e investimento, ele pode investir só até 10 mil reais por ano de investimento em startups. Depois você passa para a fase 2, onde o investidor pode investir até 100 mil reais, e depois para investidores qualificados, como a gente chama, que ele tem acima de 1 milhão de reais em investimentos ou em renda, ele pode investir o quanto ele quiser, tá? Então você entra nessa classificação. E aí, entrando nessa classificação, você fala, pô, eu vou pegar meus 10%, eu vou investir, sei lá, 2 mil reais por startups, e eu vou investir o máximo em startups possíveis, desde que valide essa minha tese de investimento, tá? Mas, aí falando um pouco desse feeling, quando você começa a analisar startups, a investir, você começa a criar o feeling do investimento, né? Igual na bolsa, o trader sabe o momento que ele vai investir, qual é o ponto certo que ele vai investir, desde que seja feito todo aquele checklist, e no feeling dele também, tá? Tem muito isso da questão do feeling do mercado. Então, a gente, quando entra uma startup para a gente, que a gente vê o crescimento dela, o empreendedor, cria-se aquela expectativa, você brilha teus olhos aquele investimento, tá? Eu posso te dar um exemplo da última rodada que nós fizemos de uma empresa do Rio de Janeiro, de benefícios flexíveis, e que o empreendedor, no caso, ele abriu uma empresa com 15 mil reais em 2019, esse ano ele vai fechar com 3 milhões de faturamento, já break-even há muito tempo, tem um lucro muitíssimo bom, e ele faz tudo isso, esses 3 milhões, com 9 pessoas no time. Você fala, pô, isso brilha os olhos do investidor, tá? Aí ele vai falar, pô, o que é o teu produto? Benefício flexível.
Então, você começa a ver tudo isso, você começa a brilhar seus olhos com as startups. Então, esse é o tal do feeling, tá? Desde que fez o checklist? Fez, mas, cara, tô me seguro? Não tô seguro, eu acho que não é legal agora, entendeu? Não sei o que vai acontecer, mas o meu feeling fala que não. Mas se brilhou teus olhos, pode investir, cara, diversifica, investe, porque certamente vai dar certo, tá? É claro que existem as variáveis de mercado, pode acontecer alguma coisa com o governo, uma guerra, alguma coisa que pode fechar a empresa, a startup, como a pandemia. Ninguém estava esperando e você viu como foi o caos, o resultado que teve ano passado e esse ano. Muita gente fechando, muito empreendimento fechando por causa de uma pandemia. Quem investiu em algumas empresas que fecharam, perdeu todo o dinheiro, porque é um investimento de alto risco. Então, você, desde guardar as devidas proporções e a diversificação, você, certamente, você vai ter um retorno muitíssimo bom, tá? E agora, com essa maturidade também dos investidores, dos empreendedores, tem muita gente, muito empreendedor buscando curso, buscando hubs de startups, aceleradores. Isso faz com que as startups, o índice de morte delas diminua no que a gente chama de vale da morte, tá? Hoje, quando a startup começa, ela já entra num campo negativo, onde ela começa só a gastar, até ter o primeiro faturamento. Quando ela tem a primeira receita, começa a ter a segunda, terceira, assim vai indo, então o gráfico dela começa a subir. Todo esse campo negativo que a gente tem só de gasto, a gente chama de vale da morte. É ali que fica 60 e poucos % das startups que abrem, tá? Então, como que a gente gosta de pegar, vou dizer aqui pela eFund, a gente gosta de ver o cara que está saindo desse vale da morte, está em vias de fazer o break-even dele, é o quê? Receber mais do que gastar, ou se ele não tiver feito o break-even, está em vias de fazer, tá? Um faturamento bacana, se tiver um faturamento legal, um time enxuto, porque time enxuto, um faturamento bacana, mostra que o pessoal é bom, tá? Que pode colocar dinheiro que o pessoal vai fazer rentabilizar seu dinheiro, tá? E aí a gente começa a olhar para qual foi o crescimento dele ano passado, esse caso dessa startup que a gente fez no investimento. A gente fez investimento de 1,2 milhão nela, com 9 investidores, por 8% de equity, como a gente calcula o investimento, tá? Então, foi muito legal, tiveram pouquíssimos investidores, teve fila de espera, porque o pessoal queria investir na startup, e aí foi muito legal esse case da gente, tá? Demoraram aí mais ou menos 10 dias para fazer o investimento, até os investidores analisarem a startup, analisar o mercado, conversar com os fundadores da startup e investir. Então, isso é legal, mas quando eles conversavam com o fundador, o pessoal falava, pô, gostei, vou investir, e é muito legal, muito bacana, e assim ele criava mais uma experiência, tinha aquele feeling de mercado de investir, e caía para dentro, como a gente fala, tá? Eu mesmo fui um dos investidores dessa startup, tá? Show de bola, então, Igor. Tem pergunta aqui do investidor desqualificado que veio aos 45 do segundo tempo, mas veio. O gol tá valendo, tá dentro do jogo, tá valendo. Mandou aqui. Eu nunca entendi bem como funciona o retorno de Venture Capital para o cliente. Tem o G2DI33, por exemplo. Reporta NAV contábil, cada vez maior, mas as ações não acompanham a valorização. Como que isso poderia funcionar para os acionistas? Distribuir lucros nas vendas de algumas dessas participações? Rafael, é muito complicado você dizer como que isso poderia ser resolvido, porque quando você investe numa startup através de um venture capital, você está esperando no longo prazo e você está esperando que alguém compre a sua participação. Vou dar um exemplo. Quando você faz investimento na startup do Rafael, por exemplo, eu estou investindo no equity dele, tá? E o que é o equity? É uma participação da startup. Então, eu coloquei, vamos supor, 20 mil, 50 mil ali no Rafael, ele vai trabalhar, vai valorizar, ou não vai valorizar. E se ele valorizar, ele vai sair, vamos supor, do valuation, como a gente chama, que é o preço da startup dele, de 10 milhões, para, por exemplo, 20 milhões em 2 anos, ou em 1 ano. E aí, neste momento, um fundo de investimento olha para ele e fala, poxa, o Rafael é muito legal, muito bacana. Então, eu vou querer comprar a startup do Rafael. Quando ele compra a startup em 20 milhões, eu dobrei o meu investimento. O que eu coloquei de 20 mil lá, ele virou 40 mil, porque o seu valuation dobrou, tá? Então, eu investi quando você valia 10, e agora alguém te comprou valendo 20 milhões. Então, eu dobrei o valuation. Neste momento que a gente recebe o financeiro, o aporte, o dinheiro tal em si,
na mão, tá? Então, a startup deposita para a gente esse valor que a gente aportou há 1 ano, 2 anos atrás, tá? Quando você fala de investir num equity, mas as ações estão caindo e que uma das soluções seria pagar essa participação de lucro sobre as vendas, alguma coisa assim, você precisa olhar o que tem no acordo de acionistas da empresa, tá? Às vezes diz que você os acionistas que entraram agora não merecem ou não tem direito, que essa é o melhor, a uma participação, alguma participação nos dividendos e no lucro da empresa, tá? Então, é muito complicado dizer, tá? Qual é esse tipo de solução. Show de bola, então, ô Igor. Bom, o papo tá bom e por mim a gente ia aqui até 2022 aqui tranquilamente, mas já está chegando ao fim, já são 5h55 aqui. Então eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Top News, te convidar não só mais vezes aqui no Top News, como em toda a grande programação da BMC News e pedir as suas considerações finais aí para os investidores, o que os investidores têm que ter no médio e longo prazo aí de bússola, principalmente em startups aí para o Brasil, aí para a galera que está assistindo a gente aí, o Igor. Pô, Rafael, eu que agradeço aqui, pode me convidar mais vezes. É sempre legal trazer esse tipo de informação para o investidor, tá? Como esse mercado está engateando, vale muito a gente trabalhar nesse setor, explicando sobre startups, mostrando que tipo de startups deve compor o seu portfólio de investimento. Como você disse, a questão da diversificação entre criptomoedas e startup é interessante. É o mesmo tipo de investidor, tá? Porque o investidor de criptomoeda, ele aceita esse risco da criptomoeda e também é o mesmo risco da startup, é perder tudo o valor financeiro, tá? Então, é o mesmo perfil de investidor que a gente gosta de ter também na plataforma. Trazer esse conteúdo de startup para as pessoas, para o público aí, é muito interessante e muito bom, tá? O que eu acho que as pessoas devem ter, cara, no portfólio para startups? Escolher boas fintechs, tá? Fintech, por mais que você esteja saturado, ainda é um bom investimento, é um bom startup para você ter no seu portfólio, tá? A longo prazo, educação, tá? Saúde, a gente olhou muito com essa questão da pandemia em ter todo mundo uma moda, uma popularização de investir em health tech, mas a gente mesmo aqui, a gente falou, pô, eu acho que isso é mais uma moda por questão do Covid do que realmente uma necessidade que o pessoal vai ter isso na carteira e vai precisar disso a longo prazo, tá? Então, a gente gosta muito da educação, a logística, como o espectador perguntou. Fintech a gente gosta também e a gente está olhando muito para essas fintechs de criptomoedas agora, tá? Carteiras digitais, carteiras wallets, que a gente chama, meios de pagamento com criptomoedas é interessante, tá? Mas tem que ter uma segurança, um filtro muito bacana nisso. Então, a gente está olhando muito para esse lado, tá? Então, eu, Igor, terei fintech na carteira, tá? Terei educação, logística na carteira, startups de logística, de educação, de fintechs, de financeiro, e jurídica também, que a gente está vendo que é um ponto que o pessoal ainda não descobriu, tá? Mas em breve muita gente vai começar a olhar com olho grande para esse mercado aí, porque tem muita coisa interessante, muita startup que resolve problemas muito grandes no Brasil, e não é segredo para ninguém que jurídico no Brasil é uma burocracia e uma lentidão enorme, tá? Então, eu ficaria de olho nisso aí, tá? Para quem está iniciando agora, criar a sua tese de investimento, vai na internet, no nosso blog tem muita coisa lá, cria sua tese de investimento e aí depois começa a diversificar entre startups e entre setores de startups, tá? É isso, cara. Perfeito, Igor. Então, muito obrigado. Te espero para as próximas vezes aí. Bom fim de semana e bom fim de ano para você também, viu? Até mais. Obrigado, cara. Rafael, obrigado para todo mundo aí também. Um abraço.